O ex-presidente inelegível e presidiário Jair Messias Bolsonaro vai enfrentar um julgamento na Justiça Militar que poderá retirar as suas patentes. Os números de processos do tipo mostram chances não muito boas para o talvez futuro ex-capitão. Será? Não, estão deixando a gente sonhar. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. É sério, Sofia, eu tava lendo a chamada ali e eu pensei que ia dizer os números mostram que as chances não são boas pra gente, mas não, as chances não são boas pro Bolsonaro. As chances não são boas para o Bolsonaro, o que significa que as chances são a favor de um mundo mais feliz e justo. Poxa vida, Desculpa, que eu acho que pena eu que minha comprometi trilha um não. pouquinho a imparcialidade, né? Eu ia dizer se eu sou. Que pena que minha trilha não tá funcionando. Eu ia botar uma trilha feliz aqui nessa matéria. Mas imaginem aí uma musiquinha de felicidade, os passarinhos cantando tudo, ó. Vamos lá. Vamos lá, Ana. O que que pode indicar aí uma possível perda de patente do Bolsonaro? Primeiro, os antecedentes. Por quê, Ana? O Bolsonaro tá sendo julgado aí, pode vir perder a patente por indignidade, e dizem os especialistas aí em justiça militar que os dois que mais correm risco de fato perder não é só o Bolsonaro, né? O Bolsonaro e tem outros, os generais aí e tal, que seriam o Bolsonaro e o general Braga Neto. Por que o Bolsonaro e o general Braga Neto? O Bolsonaro, porque ele já foi julgado antes. Ou seja, ele tem antecedentes aí na justiça militar. Vamos lá para Ana Flor, no G1, que ela vai contar: perda de patente militar. Agravantes dificultam a situação de Bolsonaro e Braga Neto no Superior Tribunal Militar. Olha o que diz aqui sobre Bolsonaro. Em 1987 e 1988, Bolsonaro foi julgado 2 vezes por diferentes conselhos de justificação. Condenado por unanimidade na primeira instância, foi considerado não culpado em 1908 por maioria do STM. Antecedentes pesam na análise dos ministros militares, afirmou ao blog o professor da UFRJ e historiador Carlos Fico. Sempre existe a aura de ser uma segunda vez. Que interessante. Né? Gostei Lembrando que dessa Bolsonaro reviravolta. já tinha sido considerado um mau militar, né? Lembrando que ele já havia sido preso, inclusive, anteriormente. Então, esses antecedentes aí podem pesar no julgamento do Bolsonaro. E o Braga Neto, o que pode levar aí a complicar mais a situação do Braga Neto? O gabinete do ódio que ele fez, né, Ana? Lembrando que o Braga Neto, uma das acusações que foi feita sobre ele e pela qual ele foi condenado, aliás, não foi só acusação, pela qual ele foi condenado no julgamento aí da trama golpista, é que ele estaria liderando uma espécie de gabinete do ódio contra os seus colegas. Então, atacar o Batista Júnior e o Freire Gomes, que eram os comandantes das forças que não aderiam ao golpe. Lembra disso? Aham. Pois é, de acordo aí com os especialistas, como o Carlos Fico ali da UFRJ, Ana, olha, isso aí não pegou muito bem, sabe? Essa ideia dele ficar atacando os coleguinhas não é muito bem visto aí pelos ministros do STM. Você jura? Então, pode ser aí que esses dois já sejam mais complicados. E isso, Ana, nós estamos falando de coisas que podem agravar o julgamento deles. Não ajuda o fato que, com agravante ou sem agravante, as chances deles já não eram boas. Por quê? Aí a gente vai para o ICL Notícias, matéria aqui do Kleber Lourenço. STM cassou patente em 86% dos casos desde 2018, elevando o risco para Bolsonaro. A Eu tô gente surpresa com essa estatística. Eu também, eu admito. Eu pensava que eles iam ser super corporativistas, nunca iriam fazer. Não. A maioria dos casos, eles julgam para a perda de patente. Dados do próprio Superior Tribunal Militar
disponibilizados publicamente mostram que 84 dos 97 julgamentos realizados no período terminaram com a cassação do posto e da patente. O volume do julgamento superior a 11 por ano indica que esse tipo de procedimento passou a fazer parte da rotina da justiça militar. Ana. Quer ver a coisa ficar ainda mais interessante? Mais uma matéria do Kleber Lourenço, lá no ICL Notícias. Relator do processo de Bolsonaro no STM votou por perda da patente em 5 dos 6 casos que ele relatou. Rapaz, a situação tá bem feia, hein? Né? Carlos Vuik de Aquino, ministro do Supremo Tribunal Militar e relator do processo que analisa a possível declaração de indignidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, construiu ao longo dos últimos anos um histórico majoritariamente favorável à aplicação da sanção máxima prevista na Constituição para os oficiais das Forças Armadas. Levantamento realizado a partir de acórdãos do STM indica que em 6 processos no qual Vuik de Aquino atuou como relator e teve voto expressamente registrado no mérito, ele se posicionou 5 vezes a favor da declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, com a consequente perda do posto e da patente. Ana, eu admito que eu fiquei mais animada depois disso. Porque eu realmente estava esperando, não. Os milico, eles não vão atrás dos outros milico. Eles são super corporativistas. Aparentemente, nesse caso, não. Tudo bem que a gente tem que avaliar que mesmo se o Bolsonaro perder a patente, isso provavelmente será uma coisa mais simbólica, né? Porque daí ele vira um morto-ficto, né? E continua passando a pensão para a filha e tudo mais. Além do que, uma dos riscos seria ele ser transferido para um presídio comum, o que o STF provavelmente não vai fazer porque não quer comprar briga no momento, né? Então, se acontecer, vai ser mais uma coisa simbólica do que prática para o Bolsonaro. Assim como a transferência para Papudinha foi até um ganho para ele em termos de conforto, mas foi uma perda simbólica aí para o Bolsonaro. Mas, mesmo assim, simbolismo conta. Simbolismo não é tudo, a gente tem que pensar no material, mas o simbólico também é importante. Nesse caso, seria simbolicamente muito interessante ver isso acontecer e eu admito que depois de ver esses números e essas análises aí, eu fico com um pouquinho mais de esperança que isso pode ter, que pode ter essa perda aí, mesmo que seja só simbólica. Eu concordo plenamente com você, Sofia. Eu também estou espantada. Eu não esperava essas estatísticas. Não estava realmente... Na verdade, eu não estava contando com isso, não. Começaram a falar de, vão julgar, e eu, vou acompanhar, assim, mas sabe, como quem vê um jogo em que você sabe que seu time vai perder, sabe? Eu não vou botar muita esperança aí. Mas essas estatísticas, né, e a forma como está apresentada aí a situação parece indicar aí uma chance maior do Bolsonaro de fato perder essa patente. Agora, um ponto que pesa muito realmente é essa questão dele já ter sido julgado anteriormente, né? E todo o histórico do Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, apesar de ter toda essa dele arregimentar toda essa galera que tem esse imaginário, essa fantasia do militarismo, é uma fantasia, né? O cara tem praticamente um fetiche, assim, né? Ele em si, nas Forças Armadas, ele é considerado, e sempre foi considerado, um mau militar. Isso é público, é notório, assim, ele tem o histórico todo, né? Já tendo sido preso, enfim, né? Tem todo esse histórico dele, assim, ele é uma péssima imagem, né, para as Forças Armadas. E esse é o ponto. Se houver qualquer chance da patente dele ser extinta, caçada, não sei qual é a palavra, cancelada, sei lá. Se tiver qualquer chance, ela é no sentido das Forças Armadas meio que se vingarem do Bolsonaro,
por tudo que ele representou aí como desgraça para sua imagem. Veja, ao dizer isso, eu não estou dizendo que as Forças Armadas são boas e Bolsonaro é uma maçã podre. Eu, particularmente, não concordo com esta visão. Eu acho que a coisa toda é podre, tá? Mas, para a construção de uma narrativa e construção de uma manutenção de algum fiapo de imagem para os militares no Brasil, me parece que seria essencial cancelar aí a patente do Bolsonaro, né, retirar dele a patente, como uma forma de separar a imagem das Forças Armadas da imagem do Bolsonaro, além de ter esse aspecto aí de uma desforra também, porque no final das contas ele representou para as Forças Armadas, no cômputo geral, muito mais uma dor de cabeça, um problema, do que algo positivo. Claro, porque foi mal sucedido, né? Se tivesse sido bem sucedido, era todo mundo amigo do Bolsonaro, vamos combinar. Mas, tendo sido mal sucedido, né? Ninguém quer sentar do lado do cara que tá todo sujo. Então, a vontade aí é de soltar a mãozinha. Faz todo sentido. E o Braga Neto aí também mexe com a coisa do brio, né? Mexe com a coisa das emoções. Aí, pô, você ameaçou os nossos aqui. E, de novo, é o corporativismo atuando ao contrário, né? A gente, à primeira vista, espera uma manifestação de corporativismo nessa questão, no sentido de proteger as patentes desses condenados aí pela tentativa de golpe. Mas aí tem um outro aspecto do corporativismo, que é: vamos proteger a nossa imagem, a nossa honra, no sentido, né, dos que foram ameaçados ali pelo gabinete do ódio do Braga Neto. E aí o corporativismo pode ser uma força de exclusão destes outros, né? De uma alterização dessa galera, colocar eles ali como outros, como maçãs podres, numa tentativa de manter a imagem do militarismo no Brasil. Mantenho, né, a posição assim que eu tinha ontem, assim, eu espero que isso aconteça, embora a gente saiba que na prática, né, a coisa da pensão vai rolar. Eu acho que é uma coisa para a gente discutir em sociedade nesse momento. Essa coisa já passou da hora da gente discutir a questão das pensões para as filhas solteiras, da pensão pelo cara que perde a patente, é considerado... Eu acho isso ridículo, né? O cara perdeu a patente, é como: você está morto para mim, então seus familiares recebem a pensão porque você está morto, entre aspas. Que ridículo, sabe? Isso não faz o menor sentido. Devemos sim questionar, devemos sim botar pressão para que isso não se mantenha desta forma, mas no caso do Bolsonaro isso já tá dado, é a forma como as coisas são feitas nesse momento. A sua família vai receber uma pensão. A minha única minha única esperança nesse caso é a filha que vai receber a pensão. Que a gente tem a esperança de que Laurinha se volte contra. Seria a melhor plot twist dessa história, né? Você ia dizer um negócio, Sofia? Não. Era só isso, Ana. Bom, é isso. Torcendo pela perda da patente do Bolsonaro, que o pessoal estava me dizendo que deve rolar aí talvez no outro semestre, talvez vá levar um tempinho ainda, né, esse processo todo. Aguardamos, mas certamente, né, para arrematar a coisa, certamente, mesmo que as consequências sejam relativamente pequenas, porque eu também não acho que ele vai ser transferido da Papudinha, e aí por uma questão política, né, de clima político envolvendo o STF, acho difícil que se compre essa briga, mas sempre podemos torcer para a situação do Bolsonaro piorar, não é mesmo? Mas ainda assim um aspecto simbólico de perder a patente por um cara que se orgulha tanto de ser capitão e não sei o que, tarará, essa coisa toda, a humilhação de perder a patente, eu acho que vai ser um gostinho bom. Será um dia de celebrações também. Eu particularmente já tô botando espumante na geladeira de novo, tá? A gente espera qualquer motivo para comemorar nesse Brasil aqui, tá? É isso, Sofia, podemos ir pro recadinho? Sofia travou, mas eu vou acreditar que ela disse bora lá. Bora lá.
Vamos lá, vou aproveitar esse fim de corte mais feliz do que eu esperava esse corte aqui, tá? Pra falar da assinatura dos cafés da Vero Cafés. Gente, eu acho a coisa mais incrível do mundo. O café vem na sua casa todo mês, você escolhe lá se você quer em grão ou em pó. Vem café bom, vem café de qualidade, de produtores que você pode saber quem são, de onde vem tudo certinho, descrito a característica do café, quem produz, onde que é produzido. E todo mês vem um café diferente, todos eles, ó, até agora nenhuma decepção, tá? Só café bom de verdade e a tranquilidade de vir na sua casa, tá? E conheça lá, se você não conhece ainda o serviço de assinatura de cafés da Vero, e se você usar o nosso cupom, vai estar aí linkado no nosso vídeo, você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal, 10% de desconto nos produtos da lojinha, se quiser provar, tá? Tem o Spice Rum ali, que é uma delícia, já provei, tomei inteirinho, inclusive, acabou meu Spice Rum. Ou você pode ter 4 brindes na assinatura anual, que sinceramente eu acho que vale a pena, tá? Você tem um ano aí de garantia de café gostoso chegando na tua casa e tem mais 4 brindes. Tem uma prensa francesa, ó, maravilhosa, super recomendo, gente. Fica aí a recomendação da Vero Cafés especiais aí pra vocês conhecerem. E a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Vou ficar aqui cheirando meu café. Beijos. Cheirinho gostoso.